Olá pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui após um dia, após o resultado da eleição. Confesso para você, resultado decepcionante, me sentindo muito frustrado, chateado, magoado. Mas eu não quero gravar esse vídeo para ficar lamentando não. Quero deixar um pouco agora a questão emocional de lado, trazer um pouco agora para o campo da racionalidade, para a gente junto poder buscar uma direção, uma orientação, para que a gente possa alcançar o favor do Senhor, principalmente agora, a partir desse momento. Bom, eu quero compartilhar algo com vocês, que é algo que aconteceu, que é um fato, né, que aconteceu no período da eleição, é um grande milagre. Eu creio que foi um grande milagre, porque a gente viu a igreja brasileira em peso, jejuando e orando em um único propósito. A gente viu que toda aquela divisão das igrejas, a gente sabe que existe uma divisão clara entre a igreja evangélica e a igreja católica, mas principalmente dentro da igreja evangélica, para quem não é do segmento, existe uma divisão muito grande entre as igrejas, ministérios, movimentos. Existe uma rixa muito grande entre as igrejas. E o interessante é que durante esse período da campanha, essa bandeira, essas placas de igrejas caíram por terra. E a gente viu uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja concisa, uma igreja orando, jejuando, intercedendo. Eu lembro que quando eu vinha da igreja de madrugada, a gente ali no período de oração, de intercessão, e eu passava pelo percurso para chegar em casa, várias igrejas abertas, lotadas e gente orando com a bandeira brasileira, clamando por um milagre, por um mover do Senhor, irmão. Isso aí não tem preço. Isso aí foi um grande milagre que aconteceu para a igreja brasileira e é algo que vai fazer reverberar e vai fazer diferença. Porque a própria Bíblia fala que o corpo bem ajustado, ele cresce. Então, se a igreja entender que esse é o momento dela se unir, ela vai crescer cada vez mais. Então você me pergunta, fala, mas o período que a gente teve orando, jejuando, intercedendo, o resultado foi diferente. E agora? Eu falei agora, eu quero citar 2 versículos bíblicos para nós buscarmos o entendimento na palavra do Senhor, o que vai acontecer a partir de agora. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com você está em Isaías 55, verso 11, diz assim: Mas de que Isaías 55, eu abri errado aqui. Isaías 55, verso 11, diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Então a oração ela foi feita visando um propósito. Aí talvez nós falamos, não, mas o propósito não aconteceu agora. Mas ela subiu. Ela foi designada com um propósito. E ela foi para algum lugar. E qual é esse lugar que foi essa oração? Aonde ela se encontra agora? Aí Apocalipse, a gente tem a resposta. Apocalipse capítulo 5, já abri aqui, verso 8 diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, toda a oração que Isaías fala que ela não volta vazia, ela subiu até o céu. Subiu de que forma? Como um incenso suave. Incenso, quando você põe fogo no incenso, ele sobe uma fumacinha. Então a nossa oração ela subiu como aquela fumaça de um incenso e ela chegou até o céu. E ao ela chegar até o céu, ela foi juntada em taças de ouros. E com certeza lá no céu existem milhares e milhares de taças que estão cheias de orações, de súplicas, de clamores, de vigílias, estão lá. E quando a Bíblia fala que ela é derramada, o derramar é que Deus está enviando a resposta e o propósito do qual ela foi aquela oração. Então, se ela não foi derramada ainda, por algum motivo Deus reteve o resultado dessas orações. Então, no momento oportuno, essas orações elas serão derramadas. Quando eu fiz uma comparação, tem um vídeo anterior que eu fiz,
eu fiz uma comparação comparando uma história bíblica da rainha Esther. Quem é conhecedor dessa história fala que lá tem o Mordecai. Mordecai, ele ia ser enforcado por Amã. Amã chegou até o rei de manhã para pegar a autorização para enforcar Mordecai, mas naquele mesmo dia de manhã, minutos antes, o rei honrou a Mordecai. Então Mordecai não foi enforcado como Amã desejava. Então, humanamente, eu imaginava que, como existe uma semelhança muito grande do presidente Bolsonaro com Mordecai, que a eleição seria, a vitória na eleição do segundo turno seria esse honrar antes de enforcar o presidente de forma literal, né, irmão? Não é que vai enforcar o presidente Bolsonaro como enforcava antigamente, mas enforcá-lo moralmente. Então, humanamente, eu imaginava que esse resultado do segundo turno seria a forma de honrá-lo como Mordecai foi honrado. Porém, não foi isso que aconteceu, o resultado não veio. Então, se você me perguntar qual é um outro momento que o presidente pode ser honrado, eu te garanto, eu não sei. Eu não sei em que momento o presidente vai ser honrado. Eu sei que Mordecai foi honrado minutos antes dele ser condenado. Então pode ser que o presidente ainda tenha uma sobrevida aí pela frente. E quando ele vai ser honrado e de que forma, eu não sei. Nós sabemos, mas existem alguns aspectos que Mordecai teve, que ele redigiu decretos para que o povo de Israel pudesse lutar. O presidente Bolsonaro, ele tem aí 2 meses pela frente como presidente, e ele pode redigir esses decretos, ele pode emitir novos decretos de graças, tanto para libertar jornalistas como o Alan dos Santos. O Roberto Jefferson, eu não sei se ele se encaixa mais nesse aspecto, porque houve um aspecto de violência com arma, não sei se encaixa, mas se encaixar, o presidente pode emitir um decreto para libertar Roberto Jefferson, e assim tantos outros decretos que o presidente pode emitir antes que ele termine o mandato no dia 31 de dezembro. Então vamos aguardar. Um outro aspecto que eu quero citar para vocês agora é o momento, em qualquer momento desse, o presidente vai vir a público e eu penso que ele vai aceitar a derrota. Porém, a gente tem que entender o seguinte, todo presidente, todo chefe de Estado, ele é munido de informações de agências de inteligência. No caso do Brasil, a gente tem a ABIN. Então, o presidente, ele é munido de informações, e se ele ainda não veio, é porque ele tem grandes evidências de alguma questão que pode ter influenciado. Mas eu te garanto, irmãos, que se ele não tiver algo bem fundamentado, ele não vai apresentar. Porque nós sabemos que a corte que vai julgar o que ele vai apresentar é uma corte corrompida, é uma corte esquerdista. Então, nada que ele apresentar, por exemplo, aquela auditoria que ele fez das inserções com mais de 5.000 páginas, ou 500 páginas, não lembro, simplesmente o Alexandre de Moraes falou assim, não, eu não aceito, e jogou para o canto e ficou por isso mesmo. Então, se o presidente não tiver bem fundamentado para trazer à frente, ele não vai trazer. E tem que ser julgado por uma corte internacional para que venha validar o que o presidente venha a ter descobrido. Mas até então, pessoal, eu creio que ele vai vir à frente, vai pedir até mesmo para os caminhoneiros pararem a greve, porque só vai prejudicar os 2 meses finais do presidente, não é por esse caminho que nós devemos seguir. E eu não sei vocês, toda hora eu recebo vídeos, eu recebo mensagens de que houve fraude aqui, que houve ali, o exército já tá pronto para avançar, basta o presidente assinar o decreto, vai haver uma intervenção militar. Gente, isso aí é mentira, não vai haver isso aí são especulações. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós passamos para frente, colocamos como verdade, a gente não tem como fundamentar. Agora o momento saia do campo emocional, para um pouco, respira, deixa as coisas acontecer, não toma nenhuma decisão precipitada em relação ao seu ministério, em relação à sua vida com Deus, em relação à sua igreja que você congrega. Não é momento de você abandonar a sua fé, não é momento de você agir no campo emocional, começar a compartilhar vídeos, fotos, mais isso, calma. Para isso existe a polícia, assim como a Carla Zambelli nos orientou. Vai com calma, tem as polícias, tem esqueci o nome aqui, a Advocacia Geral da União, que está ali para defender o presidente. Vamos com calma. Esse é o momento, então, de você
orar a Deus. Essa madrugada mesmo eu levantei para fazer, assim como a gente vinha levantando, eu levantei para orar a Deus, agradecendo pelo período que nós tivemos em jejum, em oração, em intercessão, e principalmente pedindo para que Deus tenha misericórdia da família do presidente, porque ele deu a sua vida por nós, por muito pouco a vida do presidente não foi ceifada, por ele defender princípios e valores, defender famílias, defender Deus. Então ele trouxe a ira do sistema. O mínimo que nós temos que fazer agora é orar pelo nosso presidente, para que Deus tenha misericórdia, ajude ele, para que ele não venha sofrer por ter defendido aquilo que é correto, aquilo que é honesto. Vamos aguardar e esperar em Deus. Esteja orando, esse é o momento de nós continuarmos orando e deixar que a parte emocional abaixe, para que a razão domine as nossas ações. Muito obrigado, conto com o seu apoio, divulgue esse vídeo, compartilhe, se inscreva, vamos continuar fazendo diferença, a nossa nação vai continuar crescendo e avançando. Muito obrigado, até mais.